respeito do pastor Renê, a respeito do meu mentor. Pensei em vê-lo aqui hoje, mas infelizmente não pude vê-lo. Soube que ele teve uma consulta hoje e infelizmente não pôde estar conosco. Mas eu deixo aqui o meu abraço, a irmã Jaísa, tá, pastor? Por favor, dê esse abraço ao servo de Deus, que com certeza é o anjo dessa igreja. Eu gostaria de solicitar que você fique de pé por um momento. Eu quero ler aqui um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo. No livro do Êxodo, eu gostaria de ler esse texto com você. Uma passagem que com certeza você conhece bem, que fala sobre a passagem do anjo da morte no Egito. E nos diz aqui, Êxodo 12, apenas o versículo 27, diz assim: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Eu gostaria que você repetisse comigo, é o finalzinho ali, quando feriu, amém? Vamos repetir todos juntos? Quando feriu para frente, vamos lá? Quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, meu Deus, porque queremos receber da tua parte aquilo que tu tens de fato liberado para nós. Usa-me, Senhor, como disse João, importa que eu diminua e que o Senhor cresça, e que o Senhor fale, e que o Senhor ministre aos nossos corações. Então, Senhor, ministra sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre as famílias aqui representadas nessa noite. Eu te louvo por isso. E agradecidos, nós oramos isso, fazemos em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode erguer um aplauso ao Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Amados, eu trago para nós aqui, na realidade, uma mensagem que lá atrás, dentro da pandemia, ou seja, já no finalzinho dela, ali, no finalzinho de 2021, o Senhor me levou a pregar em nossa igreja. E o tema dessa mensagem chama-se lockdown. Ou seja, o que é o lockdown? Lockdown, na realidade, é um confinamento. Ninguém entra, ninguém sai. Eu me lembro, e com certeza você também se lembra disso, de que no início, não é, da pandemia, nós fomos de alguma forma levados a esse processo de não podermos sair, de não podermos estar com quem gostávamos de estar, de não poder ir, não é, aos lugares que frequentávamos. Por quê? Porque havia um confinamento, havia uma necessidade de estarmos de alguma maneira sendo protegidos, não é, de tudo aquilo que estava sendo naquele momento disseminado, naquele momento em que o vírus estava aí sendo propagado, sendo de alguma forma liberado e transmitido. Então, naquele tempo, nós estávamos ali sendo de alguma forma, se é que eu posso dizer assim, entre aspas, obrigados a estar em nossas casas. Eu, quando pego esse texto do Êxodo, quando eu observo aquilo que de fato está acontecendo ali no Egito, eu consigo perceber, fazer um paralelo espiritual dentro daquilo que nós vivemos naquele tempo. E percebo hoje os grandes livramentos que o Senhor, Ele nos proporcionou. Eu consigo ver hoje os grandes livramentos que Deus, de fato, Ele ministrou sobre os seus filhos, Ele ministrou sobre nossas casas, Ele ministrou sobre os nossos filhos. E eu me lembro que lá atrás, nessa época ali, um pouquinho já no finalzinho de 2021, já em dezembro do ano passado, eu estava ali ainda muito preocupado com situações que ainda aconteciam dentro da igreja. Estávamos nos preparando ali já, saindo praticamente do presencial, ou saindo, não é, do isolamento, voltando ao presencial, melhor dizendo, e muitas pessoas ainda em dúvida se voltavam, se não voltavam,
não é? E nós estávamos com o espaçamento, não é verdade, dentro da igreja, mas já havia, de fato, uma leitura diferenciada do que havia acontecido. E eu me lembro que eu comecei a pregar bastante dentro desse contexto, usando textos que, paralelamente, estavam falando a respeito de tudo que estávamos passando e de um tempo que Deus estava liberando para que nós, de fato, saíssemos para celebrar uma festa. E hoje eu observo isso de uma forma muito nítida. Mas o que eu quero aqui, na realidade, afirmar para nós é que todos nós atravessamos momentos, ainda aqui dentro de uma pandemia, como aconteceu, dentro de uma circunstância em que muitas pessoas às vezes não são envolvidas, ou tão somente a nossa família, nós atravessamos esses momentos de lockdown. E muitas vezes esses momentos são, de alguma forma, direcionados por Deus para a nossa vida. Nós vemos aqui Deus, Ele estabelecendo isso para aquele povo. Ele tirou o povo e disse, olha, permaneçam. Havia um lugar específico chamado Gósen, no qual o Senhor ali colocou o povo hebreu. E aqui o povo hebreu estava, de alguma forma, em lockdown. Repita comigo assim, ó, lockdown. Ninguém entra, ninguém sai. Ou seja, o Senhor estava ali, de alguma forma, determinando para os seus filhos digamos assim, um raio de proteção, ou seja, um lugar em que com certeza Ele estaria ali provendo uma coisa muito especial e que hoje nós de alguma forma dependemos, nós precisamos, nós anelamos e nós buscamos, que é uma coisa comum chamada segurança. Deus quer dar segurança para a sua família nessa noite. Você recebe? Ele quer dar segurança. Mas o problema é que quando Deus ele tem para nós, digamos assim, esse aparato de segurança, ele provoca esse lockdown. Ele provoca essa separação. Ele provoca, de alguma maneira, essa necessidade de estarmos nos afastando de algumas coisas, ou seja, trazendo a nossa família a esse nível, digamos assim, de estar muito próximos dele, no lugar onde ele determina, da maneira que ele de fato observa que será melhor para cada um de nós e para a nossa casa. Porque na realidade ele quis de alguma maneira ali mostrar o quê? O seu poderio, mostrar que ele era um Deus que podia todas as coisas e pode ainda hoje. Mas, na maioria das vezes, queridos, eu quero deixar de forma muito clara para nós aqui, somos nós quem saímos desse raio de proteção. Somos nós quem, na maioria das vezes, nos expomos, ou, quando muito, somos expostos, mas podemos nos manter debaixo dessa providência e dessa proteção. O Senhor quer liberar para você nesta noite. O Senhor quer ministrar sobre a sua casa nessa noite. Estamos aqui nesse mês da família. E Ele quer dizer para mim e para você de que Ele tem sangue para colocar nos umbrais das suas portas. Ele tem proteção para colocar sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Porque na realidade, queridos, tudo aquilo que nós temos visto nesse tempo, na realidade é uma estratégia do inimigo para trazer a nós este pânico, esse pavor, sobre aquilo que na realidade, eu e você, podemos ser preservados. Hoje eu estava vindo para cá, e eu estava pensando, como muitos sabem, a nossa igreja é em Santa Isabel, lá na estrada do Anaia. E quando fala Anaia, né? Então, lá na igreja, a gente tem, de alguma forma, falado bastante com os membros acerca disso. Motivado a estar na igreja. Motivado a permanecer. Motivado a, de alguma maneira, buscar meios. Se não posso ir à noite, vou pela manhã. Se não posso ir pela manhã nem à noite, participo da live. Ou seja, para quê? Para que nos mantenhamos dentro dessa esfera de proteção, dentro desse raio de ação de Deus, mas que não venhamos, de alguma forma, a compactuar
porque o anjo da morte estava passando. O anjo da morte, que foi de fato algo que Deus determinou para que através dele houvesse um grande livramento, ele estava passando naquela época. E quando nós fazemos esse paralelo, digamos assim, o anjo da morte, ele também passou. Se você observar quantas pessoas foram ceifadas, quantos nossos amigos, quantos nossos irmãos foram ceifados, ou seja, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, sem ter culpa alguma, acabaram recebendo alguém ou acabaram se expondo em alguma situação desnecessária e acabaram recebendo por si só as situações oriundas de tudo aquilo que nós vivenciamos nesses anos. Então, queridos, que nós possamos entender que Deus ele tem um lugar para nós, ele tem um lugar de proteção. E, como nós lemos no início, ou aqui melhor, no final do texto, livrou as nossas casas. Ele quer livrar a sua casa, ele quer livrar a sua família, ele quer livrar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, ele quer livrar a sua geração. Mas é necessário estarmos em Gósen, o lugar de segurança. O lugar em que Deus, de fato, ele ministra o sangue nos umbrais. Em nenhum outro lugar no Egito o Senhor liberou o seu sangue. Em nenhum outro lugar no Egito o Senhor permitiu que o sangue do Cordeiro fosse liberado sob nenhum outro umbral, a não ser em Gósen, aonde estavam os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então receba nesta noite a providência, receba nesta noite a proteção do Senhor sobre a sua casa. E em segundo ponto, e eu observo que Deus também, quando Ele de alguma forma, Ele está fazendo conosco essa, se é que eu posso dizer assim, essa atividade de nos manter dentro de um só lugar, Ele quer, além da segurança, Ele quer também liberar sobre a minha, sobre a sua vida, provisão. Fala assim para o seu irmão, lockdown. Além de segurança, também é provisão. E eu creio, querido, sabe por quê? Outro dia eu estava comentando com uma pessoa que todo ministério, seja ele um ministério de alguém que está abrindo o portão da igreja lá embaixo, seja ele o ministério do pastor que está pregando aqui nessa noite, todo ministério começa em casa. Começa em casa. A palavra de Deus diz, segundo Tiago, que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele desce do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação nem mudança. Mas desce aonde? Em casa. O Senhor escolheu esse lugar que Ele, desde o início, Ele projetou, que seria um lugar de proteção, seria um lugar de provisão, seria um lugar de amor, seria um lugar de paz, mas também seria um lugar que seria um nascedouro de tudo aquilo que Ele mesmo escolheu implantar na sua igreja. Eu observo Jesus tratando a casa, tratando o lar, tratando a família de uma maneira muito especial. E depois nós vamos tocar num texto desses. Nós observamos que Deus, Ele ainda hoje, Ele tem o mesmo cuidado, o mesmo zelo. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, não sei se vai chocar você ou se vai te abençoar, mas recebe aí, a bênção de Deus, ela repousa primeiro na sua casa. É lá, pastor, minha irmã Jaís, é muito interessante isso, porque até mesmo para você trazer algo à casa do Senhor, o primeiro lugar que Ele abençoa é a sua casa. Porque se não houver provisão na sua casa, não vai haver provisão na casa de Deus. Porque é muito complicado para alguém que não tem algo em casa, poder de alguma forma compartilhar algo na casa do Senhor. Então é na sua casa que Deus também, Ele libera a bênção. Ele traz coisas importantes, coisas maravilhosas na sua casa. É lá que é o nascedouro de tudo aquilo que Deus quer trazer de melhor para mim e para você.
em nossa vida, seja ela profissional, seja ela física, emocional, seja ela espiritual, seja ela ministerial, qualquer área da nossa vida começa lá, em nossa casa. E é de lá que vem a provisão. E é lá que Deus quer derramar a provisão. Se você recebe a provisão na tua casa, levante a sua mão bem alto nessa noite. Recebe aí, feche os olhos comigo, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo nesta noite, meu Pai, as bênçãos, Senhor, oriundas do teu trono sobre a vida dos teus servos, na tua casa, agora alcança filho, alcança esposa, alcança netos, alcança, Senhor, ó Deus, toda a geração, e abençoa essa igreja na sua casa, porque a casa dos teus servos é o local da provisão. Então abençoa, Senhor, e nós cremos nisso em nome de Jesus. E se você recebe, dá um glória a Deus aí, amém, e aplauda forte ao Senhor. Lá é o local da provisão. 2 Reis 4, versículo 2, é lá, o Senhor quer começar por lá. Queridos, e eu quero dizer uma coisa para você, não é egoisticamente falando, mas o Senhor, Ele quando quer abençoar a sua casa, sabe o que Ele faz? Ele faz como fez com essa viúva e como fez em Gósen. Ele fala, entra para dentro de casa, porque lá eu vou te abençoar. Olha o que diz aqui, 2 Reis 4, a partir do versículo 2. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tu tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. No versículo 3 diz, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas e todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, repete comigo, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite. Querido, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, queridos. Deus não vai começar por outro lado. Ele vai começar pela sua casa. É por lá, é lá. É ali que Ele vai começar a ministrar. É ali que Ele vai começar a quebrar o jugo. É ali que Ele vai começar a trazer saúde física, mental, emocional, espiritual, profissional. É ali que Ele vai começar a abrir as portas. É lá. E Ele diz de forma muito clara, através do profeta para essa viúva, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Família. Essa mulher tinha perdido o seu marido. E havia naquela época em Israel a cultura de que se o marido morresse devendo algo, os seus filhos poderiam ser tomados como escravos e trabalhar para este até que a dívida fosse paga. Essa mulher estava desesperada. Como é que ela ia viver? Porque o marido tinha dívidas, tinha uma situação a ser resolvida, e os credores já estavam à porta, dizendo para ela, olha, eu tenho que levar os seus filhos para trabalhar de graça durante um certo tempo. Mas o profeta ouviu o clamor dessa mulher. O profeta ouviu o clamor dessa família. E ele diz, deita o teu azeite. Ei, o Senhor está falando para você nessa noite, deita o teu azeite. Você pode dizer assim, pastor, mas a minha botija é pequena. Você conhece o texto, querido, basta virar a botija, o azeite não vai parar, até que haja vasilhas para serem cheias. Não pare. O Senhor aqui, Ele está dizendo para mim e para você, creia que não obstante a tudo que tem sido feito, creia que não obstante até mesmo as lutas que você tem passado na sua casa, na sua família, junte vasilhas. Fala assim para o seu irmão, junte vasilhas. Fala, junte vasilhas. Querido, sabe o que quer dizer juntar vasilhas? Juntar vasilhas quer dizer olhar o possível ou o impossível como algo possível na sua vida. Juntar vasilhas é observar o momento em que você não tem absolutamente nada. E você começa a dizer ao Senhor, Senhor, eu creio
Eu creio que amanhã, Senhor, haverá abundância de víveres na minha casa. Eu creio que amanhã, Senhor, as portas estarão abertas para o meu filho trabalhar. Eu creio que amanhã, Senhor, essa dívida vai ser paga. Eu creio que amanhã, Senhor, a cura vai brotar. Se você crê nisso, diga amém. Junte vasilhas. É pela fé, queridos. Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, ou convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu quero vasilhas. Eu não estou vendo, mas eu vou juntar vasilhas. Eu não estou vendo, mas eu quero crer que daqui a pouco esse azeite vai ser liberado e as vasilhas serão cheias. Mas eu tenho que estar em lockdown. Eu não posso ficar olhando pela janela o que está acontecendo do lado de fora. Eu tenho que dobrar os meus joelhos e perceber o que Deus vai fazer do lado de dentro. Do lado de dentro. Observe Deus, queridos, nesse tempo. O que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está ministrando no seu coração nessa noite. Muitas vezes, queridos, estamos olhando a prosperidade do ímpio, estamos olhando a prosperidade do vizinho. Ei, a grama do outro sempre é mais verde do que a nossa. Eu me lembro de Asaf, no Salmo 73, nos primeiros 15 versículos, ele dizendo: Senhor, o ímpio prospera. Senhor, nada acontece na vida do ímpio. Senhor, o ímpio faz isso e dá certo. O ímpio faz isso e não tem como dar errado. Mas no versículo 16 e 17, ele diz: entrei no templo. E quando ele entra no templo, quando ele entra na presença de Deus, ele começa a perceber que ele estava olhando para o lado errado. E ele começa a olhar para si mesmo, ele fala: bem sei, Senhor, que Tu és um Deus que pode todas as coisas, Tu és um Deus que transforma a sorte, Tu és um Deus que muda a vida, Tu és um Deus que faz o milagre acontecer. Eu gostaria que você nessa noite aplaudisse forte ao Senhor. Ele tem total liberdade para agir, mas esteja em lockdown. Fala comigo: ninguém entra e ninguém sai. É sua casa, querido. Você recebe qualquer pessoa na sua casa? Quando os seus vão embora, você não se entristece? Ou seja, Deus quer que tenhamos esse nível de proteção e de observância para com a nossa casa. No versículo 5 aqui de 2 Reis 4, diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ele as enchia. Versículo 6, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite o quê? Parou. Fala assim para o seu irmão: enquanto houver vasilhas, o azeite não vai parar. Ou seja, enquanto eu agir pela fé, enquanto eu dizer: Senhor, abre portas, faz, enquanto eu estiver orando, enquanto eu estiver perseverando, Senhor, o azeite não vai parar. As vasilhas são as minhas expectativas, as vasilhas é o meu andar pela fé, as vasilhas é aquilo que eu espero em Deus. Fala assim para o seu irmão: tenha muitas vasilhas, porque Deus quer fazer coisa grande na sua vida. Receba isso nessa noite em nome de Jesus. Tenha muitas vasilhas. E se faltar, fala para esse vizinho do teu lado aí: me empresta as suas também. Eu preciso de vasilhas. Eu preciso agir pela fé. Eu preciso andar pela fé. Eu preciso receber o que Deus tem de melhor. Fala para o seu irmão para ele não esquecer: lockdown. Ninguém entra, ninguém sai. É na minha casa, querido, é na sua casa, querido. É lá que Deus quer tratar, é lá que Deus quer falar, é lá que Deus quer ministrar. É lá que Deus quer te exortar a andar pela fé. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus: se quer falar com o seu pai, entra no teu quarto. Não é no quarto da casa do vizinho.
Não é no quarto do escritório onde você trabalha, não é no quarto aqui maravilhoso que o pastor Renê está fazendo lá em cima para os hóspedes que vierem pregar nessa igreja. Não, é no teu quarto, na tua casa. É lá. E a palavra de Deus diz: se fala com teu pai que te vê em secreto, e em secreto o teu pai te recompensará. Ele vai te recompensar. Mas é dentro da sua casa. É ali, é naquele lugar, é naquele refúgio. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu sou um representante comercial já há bastante tempo e hoje já não viajo tanto, viajo para mais próximo aqui, mas durante muitos anos eu viajei para muito longe. Eu conheço todo o estado do Rio de Janeiro, trabalhei muito tempo com vendas, trabalho ainda hoje em outra área. Mas eu saía muitas vezes da minha casa na segunda-feira e retornava na sexta. E não havia ainda toda essa tecnologia. Falávamos por telefone toda noite. Mas eu já saía na segunda com saudade de casa. Mas tinha que trabalhar. Quando ia raiando assim, já sexta-feira pela manhã, e eu fazia mais 1 ou 2 clientes na cidade que eu estava, eu já começava a ser invadido, atravessado por uma saudade, uma vontade de estar em casa. Porque não existe, querido, lugar melhor do que a sua casa. Não existe lugar melhor do que o convívio com os seus. O hotel 5 estrelas, da melhor, digamos assim, do melhor lugar do mundo, um hotel fazenda maravilhoso, não é melhor do que a sua casa. Por mais simples que seja. Porque foi ali que o Senhor escolheu habitar, querido. Foi ali que o Senhor escolheu falar com você. Foi ali que o Senhor escolheu ter encontros contigo. É na sua casa. É naquele lugar. Aleluia, aleluia. Eliseu, ele disse para aquela mulher: oh, vai pedindo vasilhas, vai pedindo vasilhas, vai pedindo vasilhas. Mas o mais importante é que, à medida que as vasilhas chegavam aonde? Dentro daquela casa. E o azeite estava sendo liberado onde? Dentro daquela casa. E no finalzinho do texto, você vai perceber Eliseu dizendo para ela: e aí, parou o azeite? Parou. Então você faz o seguinte, vai, vende o azeite, paga a sua dívida e vive do resto. Sabe o que Deus tem para você, querido? Abundância diária de víveres. Eu me lembro do salmista dizendo: eu fui moço, hoje sou velho, mas jamais vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Aqueles que creem no Senhor, eles são supridos em todas as suas necessidades. Mas a princípio, e a partir da sua casa. Fala para o seu irmão assim, ó, valorize a sua casa. Aleluia. E por último, queridos, além de Deus derramar, além de Deus ministrar esse lockdown, trazendo segurança, esse lockdown, trazendo para mim, para você, a provisão, Ele também quer liberar na sua casa, sabe o quê? Salvação. Salvação. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Eu me lembro de um texto em que o Senhor Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua casa, perder a sua família. Ou seja, eu começo de dentro para fora. Eu começo por aquilo que Deus de fato mais valoriza. Eu tenho que seguir o rastro, eu tenho que seguir as pegadas daquele que de fato me ensina a fazer mais e melhor o que de fato tem, digamos assim, para ele e para mim o melhor proveito. De que vale eu ter uma igreja cheia de membros se tem um lar destruído? De que vale eu ter uma vida abastada? De que vale ter dinheiro? De que vale ser um homem ou uma mulher
que tem, de alguma forma, uma posição social ilibada, mas o seu lar destruído. Para onde você volta no fim de tudo, querido? Para onde você volta depois de um dia de trabalho? Para onde você volta depois até mesmo de um dia de conquistas? Você volta para casa. E é lá que tudo começa a fazer sentido. É lá que você consegue parar, pensar. É lá que você consegue refrear as suas emoções, os seus pensamentos. É lá que você consegue digerir tudo aquilo que foi o seu dia, tudo aquilo que foi as suas lutas, as suas vitórias e até mesmo as suas derrotas. Mas também é lá que o Senhor ministra para você que você pode ser mudado e transformado. Amados, as coisas não acontecem dentro da igreja. Eu quero que você entenda isso. As coisas começam a mudar em você, no seio da sua família, dentro da sua casa. Um homem não se converte quando chega na igreja. Um homem começa a se converter dentro da sua casa. Uma mulher não se converte dentro da igreja. Ela começa a se converter dentro da sua casa. Ela começa a perceber, ele começa a perceber. O Espírito Santo começa a trabalhar. O Espírito Santo começa a ministrar. O Espírito Santo começa a liberar coisas que, de fato, é lá que você vai ter maior sensibilidade para observar. É no lar. Aqui em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 5, fala de uma conversão maravilhosa. Fala da salvação de um homem que, para muitos, poderia ser alguém que já estava perdido. Mas aqui fala da história de Zaqueu. E nos diz assim, no versículo 5 do capítulo 19, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Jesus, a maioria dos milagres que Jesus fez, foi caminhando, foi andando, foi trazendo vida, foi trazendo alegria, foi ministrando coisas maravilhosas e portentosas na vida de muitos. Mas os maiores milagres de Jesus foram milagres que trouxeram restauração a famílias. Se você observar, desde o homem que foi lá no cemitério, o gadareno, aquele homem que estava no tanque em Betesda, aquela mulher do fluxo de sangue, a filha do centurião, se você observar o servo do centurião, todos esses milagres de Jesus estavam acondicionados à família, estavam acondicionados a uma nova expectativa de vida em comum dentro de uma casa. Restauração. Eu só vou pegar aqui o homem de Gadara, que viveu nos sepulcros durante tantos anos, preso. Um homem que, de alguma forma, ele tinha já uma espécie de um karma, porque todas as pessoas corriam dele. Mas quando ele foi curado, quando ele foi totalmente liberto, ele se apresenta a Jesus e fala para ele o seguinte: eu vou contigo para onde você for. Eu vou contigo e faço aquilo que você quiser. Jesus disse uma coisa para ele, querido, que me impacta. Jesus disse: você não tem que ir comigo. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que voltar para a sua casa. Volta para a sua casa. Talvez havia, queridos, uma mãe chorando.
Talvez havia um pai chorando, ou quem sabe uma esposa chorando, filhos chorando, ou, além de esposa e filhos, netos, noras, genros. Mas o Senhor Jesus disse: não, meu filho, você não vai comigo, fica tranquilo. Primeiro, entra na cidade, atravessa ela, deixa as pessoas olharem para você, deixa as pessoas observarem o que eu te fiz, deixa as pessoas observarem você e dizer uns para os outros: quem é esse homem? Será? É aquele endemoniado do cemitério? É, mas olha, ele está diferente, ele não está espumando, ele não está com as mãos para trás, ele não está andando encurvado, ele está diferente, ele está sendo agora, sendo visto como um homem normal. Olha como ele está indo, mas para onde ele está indo? Talvez alguém falou: ele está voltando para sua casa, ele está voltando para sua família, ele vai ver os seus, ele vai levar a bênção para os seus, ele vai se mostrar para os seus e vai restaurar a sua casa. Amados, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Senhor, Ele quer começar de sua casa. Ele quer começar de lá. Ele quer que você saia daqui nessa noite e você faça como fez Zaqueu, e eu quero aqui continuar o texto. Que você possa ter uma atitude na sua casa. Quem sabe você está aqui nesta noite e você deixou um filho em casa que não está falando com você. Quem sabe você saiu brigado com o seu cônjuge. Quem sabe você está aqui no culto pensando: como é que eu vou resolver essa situação quando chegar em casa? Mas eu vou orar por você no final, e eu creio que Deus já vai fazer a transformação dentro de toda essa situação. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Porque é a partir de lá que Ele quer trabalhar. É a partir de lá que Ele quer ministrar. Zaqueu, no capítulo 6, diz assim: ele desceu toda a pressa e recebeu com alegria 7. Todos os que viram isto murmuravam. 8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aí eu quero que você preste atenção no versículo 9. Versículo 9 aqui de Lucas 19, diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação na vida de Zaqueu. É isso que está dizendo aí? É isso que está dizendo aí? O que está dizendo no texto? Fala comigo bem alto. Hoje houve salvação nessa casa. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não faz nada pela metade. Fala para o seu irmão: Jesus não faz nada pela metade. Eu preguei uma mensagem domingo na igreja, eu falei: Jesus nunca foi a um velório. Mostra na Bíblia se Jesus foi a algum velório. Ele nunca foi. Porque quando ele chegava no velório, o morto se levantava. Acabava o velório. Ou seja, Jesus não fazia serviço, trabalho pela metade, queridos. Ele sempre fazia mais do que se pedia, mais do que se pensava. E eu creio em nome de Jesus que nesta noite Ele vai completar a boa obra. Você crê nisso? Meu Deus, o relógio já está correndo ali. Eu nem sabia que tinha aquele relógio ali, pastor. Aquele relógio ali é o dedo duro, né? Ai, meu Deus do céu, deixa eu correr aqui. Então, houve salvação na casa de Zaqueu. Ou seja, aquele homem, através de um gesto, através de uma, digamos assim, caiu a ficha para Zaqueu. E Jesus disse para ele: meu filho, faz o seguinte, já que você está fazendo essa coisa tão maravilhosa, então entrega de fato logo a sua vida. Entrega logo de fato tudo que você tem, tudo que você é, toda a sua casa nas mãos do Senhor. Entrega. Deixa Ele ministrar, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer coisas novas, boas e poderosas na sua vida. E Zaqueu se converte toda a sua casa. No livro de Atos também, lá no capítulo 16, havia um carcereiro que estava ali tomando conta de Paulo e Silas. E eu aqui já começo a caminhar para o final. Porque Deus, Ele quer ministrar na tua casa proteção, provisão e salvação. Paulo e Silas, meia-noite, começaram a orar.
Paulo e Silas, meia-noite, começaram a clamar, começaram a louvar. E você conhece o texto, que as cadeias se romperam, as paredes caíram. E aquele carcereiro, desesperado, ele, no versículo 29 de Atos 16, diz assim: então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ou seja, esse homem, ele estava ali profundamente abalado com tudo que estava acontecendo. Mas abalado por quê, pastor? Porque ele ia pagar com a própria vida por aqueles homens que iam fugir da prisão. Mas Paulo e Silas, eles ali dão para ele um antídoto, dão para ele a possibilidade de mudar, de ser transformado. E eu acho muito interessante que não apenas ele, diz o versículo 30, que depois de trazê-los para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Esse carcereiro, ele não estava falando de salvação em Cristo. Eu já vi alguns pregadores falarem exatamente isso. Ele não estava falando de salvação em Cristo. Ele estava falando de salvar a sua vida para não ser morto por Roma. Porque com certeza ele seria morto por causa daqueles homens que teriam de alguma forma evadido da prisão. Mas não, ele diz: o que eu faço para ser salvo? Aí o que Paulo faz? Paulo aproveita a oportunidade e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Fala assim para o seu irmão: Deus não faz o trabalho pela metade. Ou seja, Ele quer salvar a sua casa. Ele quer ministrar o sangue nos umbrais. Ele quer trazer proteção. Ele quer ministrar aquilo que talvez em algum momento você sentiu que perdeu. Vivemos tempos difíceis, é fato. Mas eu não sei se você sente a mesma sensação que eu. Porque quando eu entro dentro de casa e fecho a minha porta, parece que o mundo lá fora não tem mais sentido. Eu não sei se você se sente assim dentro da sua casa. Fechou a porta. Deus começa a ministrar no seu coração e dizer para você: aqui você está seguro, porque eu estou dentro dessa casa. Quantos livramentos, meu irmão? Quantos livramentos, minha irmã? Já aconteceram. Eu costumo dizer que os maiores livramentos são aqueles que nós não vemos. Quantas vezes Deus te atrasou? Quantas vezes Ele te adiantou? E sabe o que nós fizemos? Reclamamos. Mas Ele estava te livrando. Ele estava livrando a tua casa. Ele estava livrando a tua família. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais ao seu coração nessa noite. Porque nesse lockdown de Deus, Ele quer te colocar na sua casa. Ele não quer deixar além de vocês ninguém mais entrar e ninguém sair. Porque Ele quer derramar ali a bênção e a vida para sempre. Se você crê nisso, aplauda com força ao Senhor. Eu gostaria de chamar os músicos aqui. Gostaria de chamar os músicos.